Fala, gente, beleza? Falaremos hoje a respeito dos verbos, tá? De que forma nós vamos falar a respeito dos verbos? Sob a ótica da morfologia verbal, né? Eu dei um exercício para vocês e lá tinha questões, havia questões, né, relacionadas ao verbo, morfologia verbal. Como é algo que está presente também nos estudos da morfologia, né? Tanto os nomes quanto os verbos, nós vimos os nomes, né? No caso dos nomes, os casos de flexão, né? Flexão de gênero, flexão de número, né? Vimos um pouco, né, sobre o processo de derivação, né? Derivação sufixal, prefixal, né? Nós vamos ver isso também em seguida, né? Com mais detalhes. E os verbos, eles também sofrem esses processos, sobretudo o processo de flexão, né? Quando a gente está falando de morfologia verbal, os verbos, eles sofrem o que a gente chama de flexão. Eles podem também sofrer casos de derivação, como a gente vê aí o acréscimo de prefixos, né? E alguns verbos, mas de uma maneira geral eles sofrem processos de flexão, né? Então aí, sobre o que nós vamos falar? Categorias, flexões e os usos, tá? Então, quando a gente alia, né? Quando a gente pensa numa definição sobre o verbo, né? Associada ao ponto de vista morfológico, do ponto de vista morfológico, ao sintático e depois ao semântico, né? O sintático é o emprego desses verbos em estruturas maiores, a função que o verbo estabelece, né, em estruturas maiores, e tanto ao ponto de vista semântico, a significação, a ideia, né, que ele apresenta, você pode ter, do ponto de vista, né, morfológico, ele é uma espécie de palavra. O que o verbo é? Né? Na verdade, ele é uma espécie de palavra que ocorre nos enunciados sob distintas formas, né, que a gente chama de vocábulos morfossintáticos, né? O verbo, ele tem essa questão, né, de toda palavra, né? Toda palavra ela tem apresenta a sua classe gramatical e tem a sua função, né, na relação, no eixo da relação em relação às outras palavras, né? Então, para a expressão de categorias de tempo, de aspecto, de modo, de número e pessoa. Então, o verbo, né, ele expressa, né, do ponto de vista morfológico, ele apresenta expressões que indicam categorias de tempo, de aspecto. O aspecto, ele quase não é mencionado, né? Mas nós temos aí o aspecto, nós temos o modo, nós temos o número e a pessoa. Ora, se eu estou falando de categorias, né, essas categorias que apresentam tanto o modo, tanto o aspecto, quanto o número, quanto a pessoa e o tempo, né, eu estou falando da flexão verbal, tá? Porque quando eu digo flexão verbal, né, o que a gente tem em mente quando a gente fala isso? Peraí, deixa eu pegar um negócio para apagar o quadro aqui rapidinho. O que a gente tem relacionado nessas categorias relacionadas à flexão? Que o verbo, de uma maneira geral, ele apresenta uma estrutura invariável, mas uma forma flexionável. E aí, quando eu falo de forma flexionável, basicamente, né, quando a gente vai do ponto de vista dos verbos regulares, né? Porque a gente sabe que nos verbos irregulares eles vão alterar aí nessa parte invariável que a gente considera como radical, né? A parte invariável aqui é o radical.
tá? E a parte flexionável a gente considera aqui como os morfemas flexionais. Que morfemas são esses? Os que indicam as categorias de tempo, modo, aspecto, pessoa, número. Professora, melhor dizendo, isso aqui é o que a gente chama de desinências, as desinências. E aí, em algumas gramáticas, nas principais gramáticas que a gente estuda, a gente tem as desinências, que basicamente nós temos o que é falado, né? Que são 4 desinências. Mas as desinências, elas trabalham agrupadas, de duas em duas, né? Então, a gente tem a desinência modo temporal, modo e tempo, que indica o modo e o tempo, e a desinência número pessoal, que indica o número e o tempo. Número e a pessoa, tá? Desculpa dizer, tá? E isso está no campo da flexão e não da derivação, tá, gente? Que a gente está no campo da flexão. Então, basicamente, a gente tem as desinências, modo, temporais e as desinências número, pessoais, tá? Na parte flexionável. Ah, professora, mas a senhora está esquecendo da vogal temática. A vogal temática, ela fica aqui, ó, né? Ela faz parte da estrutura verbal, faz parte da morfologia verbal. Isso aqui é a morfologia verbal. Então, esse é o tema, né? Quando eu falo de tema, eu estou falando da soma do radical mais a vogal temática. Esse é o tema. Se vocês forem ver em qualquer enunciado, né? Que peça para que vocês identifiquem um tema, é a junção do radical e da vogal temática, certo? Ora, professora, como é que eu identifico a vogal temática nos verbos? Tudo aqui. Ora, nós sabemos que os verbos, né, em relação à vogal temática, ela vai me indicar a conjugação a qual o verbo pertence, se é de primeira, se é de segunda, se é de terceira, se é a, é ou i. Os casos que você tem os verbos em O pertencem à terceira, à segunda conjugação por causa da história do verbo por, né? O verbo por, lá do latim, ele era poer, no latim, portanto, terminação em ER pertence à segunda conjugação. O que acontece na evolução aqui da língua, né? O latim, ele quedou esse ezinho saiu de jogada, e aí a gente tem o verbo por que a gente conhece hoje, os seus derivados. A gente tem por, compor, repor, todos esses verbos pertencem à segunda conjugação por conta desse histórico aqui do latim, tá? Ora, o que a gente tem, né, como conjugações são 3, a primeira, a segunda e a terceira. O que vai acontecer então? Quando eu quero saber a vogal temática de qualquer verbo que seja, eu penso na forma como ele está no infinitivo. Então, eu quero saber a vogal temática de comer, de comemos. Vamos lá.
A forma verbal é comemos. No presente. Nós comemos. Ora, eu quero saber a vogal temática dessa forma verbal aqui. Então, eu vou lá. Comemos. A forma no infinitivo. Comer. Já sei a forma dele no infinitivo. Tirei a desinência que marca o infinitivo. O que vai sobrar, a vogal temática, né? Vai sobrar o tema. O tema é a junção do radical e a vogal temática. Ao mesmo, quando eu quero saber o radical do verbo, é só extrair também a vogal temática. Já sei o radical, tá? Então, aqui eu sei que o tema é vogal temática de segunda conjugação, vogal temática em é. Ah, professora, quando eu vou fazer, então, essa lógica, né? Essa equação que a gente tem na estrutura verbal, já sei que até o com é o meu radical. Eu tenho que eu sei que é a minha vogal temática, posso colocar assim, abreviado. E o mos, eu sei que é desinência, número pessoal. Professora, por que eu sei que é desinência, número pessoal? Porque sendo verbo no tempo presente ou pretérito perfeito, eu não há desinência modo temporal. Tanto no presente quanto no pretérito perfeito, eu não tenho desinência modo temporal, tá? Não há aqui, nem no presente. Comemos está conjugado no presente do indicativo, certo? Certo? Beleza? Então tá. Certíssimo. Ora, mas se eu tenho, por exemplo, um pretérito imperfeito, né? Se nós brincávamos, no pretérito imperfeito do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo, ora, como que eu identifico o radical? Brincávamos, parte da forma verbal no infinitivo brincar. Tira a desinência de infinitivo, já sei a vogal temática, é o tema, né? Tanto radical quanto a vogal temática. Extraio a vogal temática, já sei que eu tenho o radical aqui. Até brinque é o meu radical. A vogal temática, vá e mos, vá eu tenho como desinência modo temporal, mos, desinência, número pessoal. Aqui eu tenho todos, né? Ah, professora, e quando eu não tenho desinência modo temporal, o que eu tenho ali? Morfe zero. Então, morfe zero, certo? Na primeira pessoa do presente, né, do indicativo, o que acontece na primeira pessoa do presente do indicativo? Ó, radical, vogal temática, desinência, modo temporal, desinência, número pessoal, certo? Então, eu tenho, por exemplo, amo, na primeira pessoa do presente do indicativo. Ora, eu sei que amo é do verbo amar, né? Amar, desinência de
infinitivo, vogal temática, sei que é o meu radical. Então aqui eu tenho radical. E esse O aqui, professora, é vogal temática? Não, não é vogal temática. Vogal temática é A. Mas aparece aqui? Não. Morfe zero. Desinência modo temporal? Tem. Presente do indicativo não tem. Presente não tem desinência modo temporal. Morfe zero aqui também. Tem desinência número pessoal? Tem. É o que indica a primeira pessoa do singular. Certo? Certíssimo? Então, quando eu não tenho, né, eu não tenho o morfema ali indicando as categorias, eu tenho o que eu chamo de morfe zero. Agora, tem algo que eu queria falar com vocês também. As categorias de tempo, de aspecto, de modo, de número, de pessoa se manifestam no verbo em português, configurando o fenômeno que a gente chama de cumulação. Se eu chegar numa prova e perguntar para vocês as desinências modo temporais e número pessoais, eles são morfemas cumulativos. Por que são cumulativos? O que é um morfema cumulativo? Vocês estudaram isso, sabe? O que são os morfemas cumulativos? Quando eu tenho apenas uma forma, né, um morfema que indica mais de algo nele. Então, às vezes você pode encontrar um morfema que indica o modo, o tempo e o aspecto. São três coisas em um morfema só. Então, tá acumulado ali, né? Então, as desinências por excelência, já que elas andam agrupadas, modo temporal, número pessoal, você tem casos de morfema cumulativo, certo? Para que você tenha uma ideia dessa variedade de valores que expressam flexionalmente por meio de apenas duas classes de morfemas verbais, né? Vamos apresentar aqui a identificação das 5 categorias, tanto modo, quanto tempo, quanto aspecto, pessoa e número, nesses enunciados a seguir. Então, eu tenho lá os homens, deixa eu ver se está no... Trabalharam. Ó, os homens trabalharam o dia inteiro. Os homens trabalharam o dia inteiro. Logo a seguir, o homem trabalhava o dia inteiro. O homem trabalhava o dia inteiro. Então, o homem trabalhava o dia inteiro, os homens trabalharam o dia inteiro. Como é que eu divido esta bagaça aqui, ó? Então, eu separo o tema, vogal temática e radical juntos, ó. Trabalharão. Desculpa, trabalharão. O homem trabalhava, separo também o tema. Trabalhava. Aqui uma fizeram na desinência número pessoal. Ora, na primeira, o que eu tenho aqui, né? Dá para vocês verem aqui. Eu tenho o modo indicativo, tempo passado, certo? Aspecto perfectivo, pessoa terceira e número plural, certo? No 2, eu tenho o modo no indicativo, o tempo no passado, o aspecto imperfectivo, pessoa terceira e número no singular. O tempo
dentre essas categorias, a que mais objetivamente é manifestada pelo verbo, né? As noções cronológicas, tempo presente, passado e futuro, são associadas às formas verbais chega, chegou e chegará, né? Certo, gente? Então, o tempo vai indicar essa noção cronológica que nós temos, que vai diferenciar de chega, chegou e chegará, por exemplo, né? Passado, presente, passado e futuro, certo? O modo, ele vai representar a intenção de expressar uma certeza, uma dúvida ou uma suposição, certo? A gente sabe que a gente tem 3 modos, né? O indicativo, subjuntivo e o imperativo, né? O aspecto, né? Ele é pouco mencionado, né? Ele é pouco mencionado quando a gente vai no estudo dos verbos, né? Diz respeito às diferentes maneiras de se observar o desenvolvimento temporal, início, meio e fim. Então, indica, por exemplo, uma ação como concluída ou não concluída. Já a categoria, que a gente acabou de falar, né? A categoria de pessoa do discurso, né? Se manifesta na forma verbal. E aí, de forma sintática também, a concordância entre verbo e sujeito, né? A desinência, número pessoal também, né? Na questão da concordância verbal, a gente vê também essa questão da relação da pessoa com o verbo, né? Para que a gente possa entender a questão tanto da pessoa quanto do número para a questão de concordância, e aí a gente vai para o campo da sintaxe. Tá? É só para vocês entenderem mais ou menos, né, como que é essa estrutura verbal. Tá bom, gente? A gente continua na próxima aula. Beijos, tchau, tchau.